Olá, queridos irmãos, com alegria que estamos aqui para falar do amor do Senhor nosso Deus. Os dias são difíceis, temos enfrentado lutas, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado. Reverendo Jailson, boa noite, Deus abençoe. Um abração. Que Deus, em sua infinita graça, esteja conosco nessa noite. Que o Senhor nos dê a sua palavra. Que o Senhor fale conosco por esses estudos, que nós estamos tendo, para a nossa edificação. É um meio, é um modo pelo qual Deus fala conosco, é um jeito pelo qual nós olhamos para as Escrituras, ela nos traz a luz e a gente passa a enxergar aquilo que naturalmente a gente não enxergava ou que a gente via de outro jeito, de outro modo. A palavra de Deus, ela esclarece grandes coisas para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela faz a gente discernir quando nós estamos errados, quando vamos andar por caminhos tortuosos. Ela faz a gente nos sentir seguro. Para você que talvez esteja desesperado, passando por um problema que para você ou dentro das suas expectativas não tem jeito, você não dá jeito nesse problema. A palavra que temos é que você deve confiar em Deus. Ah, pastor, mas é a coisa mais fácil do mundo de alguém dizer. Mas é a coisa mais difícil que a gente não faz. Porque se a gente confiar em Deus de verdade, Deus faz milagre em nossas vidas. O grande problema não está na gente. O grande problema não está em Deus. O grande problema está na gente. Porque Deus continua fazendo milagre. Deus continua realizando sua obra em nossas vidas. Deus continua sendo um Senhor poderoso, verdadeiro, que não muda, que a sua palavra renova-se a cada manhã, na minha e na tua vida. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é o nosso sustento. Ela é um todo para nossas vidas. A dificuldade em nossas vidas é quando a gente não quer convalidar a palavra de Deus, quando ela vem nos flechar, quando ela vem nos endireitar. E quando isso acontece, às vezes eu não quero essa palavra para mim. Às vezes eu quero essa palavra para corrigir os outros e não para corrigir a mim. Eis aí o grande problema. Mas para o meu e para o teu problema, Deus é a solução. É confiar. É dizer que, ainda que Ele nos mate, nele eu confiarei. É partir para o intuito de que Deus está sustentando o mundo, o universo. Toda essa estrutura que a gente pode ver e enxergar pelos nossos olhos, pela ciência, por todas as demais coisas,
Deus domina todas as coisas, quanto mais a mim e a você, que somos tão pequeninos. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para a gente começar o nosso estudo de hoje, que de antemão é polêmico, é um estudo polêmico, porque como eu acabei de dizer, às vezes a verdade ela é a verdade para você, ou ela é a verdade para os outros. Quando essa verdade vem para mim, essa verdade me fere, eu me irrito, eu não concordo, certo? Às vezes as coisas são reais, verdadeiras e exatas, mas eu quero usar esse peso e essa medida para os outros, eu não quero usar ela para mim. Entendeu? Por isso é que eu diria que esse tema é muito polêmico, porque quem já sofreu a causa, quem já passou por isso, talvez não queira aceitar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, mas era no Antigo Testamento, no Novo é outra coisa e tal, enfim. Mas vamos lá, né? Tem um texto da Palavra de Deus aqui em Marcos capítulo 10, dos versículos 4 ao versículo 9, que nos traz à luz o seguinte. E eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus, porém, respondeu, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós porque nós somos frágeis, pecadores. E nós queremos de todo o nosso coração, Senhor, confessar a Ti o nosso pecado, a nossa desgraça, Senhor, a nossa invalidez diante de Ti, que és grande, poderoso e que faz tudo. Queremos Te dizer, Senhor, que sem Ti o nosso casamento vai a ruínas. A nossa vida espiritual fica pobre, fica raquítica, ela emagrece, ela não tem substância. É a Tua palavra que nos sustenta. É o Teu Espírito Santo que nos guia, que nos alerta, que nos conduz. Fala conosco, Senhor. Precisamos de Ti de manhã, de tarde e de noite. Precisamos de Ti toda hora, todo instante, todo momento. Nos ajuda a vivermos debaixo da Tua santa palavra. Nos ajuda a vivermos conforme as Sagradas Escrituras. Tenha misericórdia e compaixão de nossas vidas. Nós Te oramos com gratidão, pedindo o Teu socorro, a Tua graça. Visita os órfãos, as viúvas, os doentes, Senhor, aqueles que estão acamados, que estão com doenças incuráveis, humanamente falando. Vai ao encontro de cada problema, de cada solução. Nos ajuda como igreja aqui nessa cidade, Senhor. Toma em Tuas mãos a planta desse templo, os nossos pensamentos e intenções do coração. Ó Deus, e faz com que a gente venha ainda nos alegrar em Ti, Deus, na construção desse lugar para Te adorar, Senhor. É com gratidão que Te pedimos a Tua ajuda, crendo em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, Cassiane. Deus te abençoe. Minha nora, mãe dos meus netos. Vamos lá, irmãos.
A confissão de fé, ela traz para nós esse tema relevante, importante, que causa um grande problema na vida de muita gente. Esse tema, o matrimônio e o divórcio, é um problema para muita gente. É um problema e outra coisa, é um divisor de águas, né, para nós pastores, para a sociedade, porque muitas pessoas querem viver à luz da cultura, da tradição e não à luz da Bíblia. E cometem erros e equívocos que podem lhe causar danos para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. O matrimônio e o divórcio, diante da confissão de fé, ela vai nos esclarecer aquilo que é o padrão de Deus, o padrão bíblico de Deus para nossas vidas. Por isso, desde o princípio, Deus estabeleceu a união entre o homem e a mulher, abençoando essa sublime relação. Não é algo que foi feito agora, não é algo que foi instituído agora. Isso é uma instituição divina desde o começo da vida humana, desde o começo da vida. Aliás, a vida humana ela começa com essa instituição, com o casamento. E a orientação da palavra de Deus, a orientação que as Sagradas Escrituras nos traz para isso, que é muito clara com respeito à questão do casamento como uma ideia divina, como uma ideia de Deus, como algo que está no coração de Deus, como foi algo planejado por Deus para a sua própria glória. O casamento é uma instituição divina que deve glorificar e honrar a Deus. O casamento deve ser um motivo de alegria, de prazer para os cônjuges, juntos estabelecerem essa união e esse relacionamento para que isso venha ser algo que traga benefícios para a sociedade, para os parentes, para a família. O casamento deve ser a alegria para os pais e futuramente para os filhos. A revolução de valores verificada hoje tem afetado diretamente o casamento, porque há uma divergência de opiniões naquilo que as pessoas chamam de casamento sem ser casamento. As pessoas acham que é casamento sem ser casamento. Há uma divergência de opiniões relacionada à cultura, à tradição, a quem veja de um jeito, a quem veja de outro, a quem se constituiu de uma forma e queira viver de outro. Por causa da revolução dos valores que temos nos dias atuais. Porque para muitas pessoas o casamento é uma instituição ultrapassada, ela já não é tão benéfica, já não é tão bem vista como ela era antigamente. Para muita gente, o casamento é uma instituição fracassada e principalmente desacreditada. Para muitas pessoas, casamento é sinônimo de brigas, dissoluções, e ao invés de agregar valores, agrega qualquer outro tipo de coisa, menos um valor que glorifique a Deus. Você entende? Então isso é para alguns, não é assim que a Bíblia ela revela que o casamento é uma instituição divina, é uma ideia de Deus, foi criada por Deus e é para a glória de Deus. À luz da palavra de Deus, o casamento pode ser uma experiência construtiva e compensadora ao longo dos anos. O casamento começa com o relacionamento do namoro, que é conhecimento. Um vai conhecendo o outro, vendo os seus valores, os seus defeitos,
O jovem vai conhecendo a jovem vai conhecendo o jovem e vão vendo onde é que cada um pode melhorar para quando chegarem no matrimônio estarem maduros para solucionar os problemas. Porque quanto às orientações bíblicas que nós temos, elas são consideradas porque o casamento possibilita a felicidade e a relação daqueles que acreditam que, com a bênção de Deus, essa instituição é e continuará a ser sempre viável para a glória de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus. O casamento foi feito para exaltar a pessoa do nosso Deus. Foi para isso que o casamento foi feito. Cada pessoa que está nesse mundo, de uma certa forma, direta ou indiretamente, ela veio por causa de uma instituição, por causa do casamento. Ou o casamento foi ou dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus bisavós, mas teve um casamento lá atrás. Então nós queremos destacar aqui alguns tópicos relevantes para a nossa reflexão, como por exemplo, o primeiro deles, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Quando eu, no início da minha fala, disse que é polêmico esse tema, fora da Bíblia, fora dos cristãos, é por causa disso. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz o seguinte. Gênesis capítulo 1 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher para se juntarem, se unirem, serem fecundos. Porque o casamento só pode ser entre um homem e uma mulher. Quando nós olhamos para hoje, para a nossa sociedade atual, olhando primeiro para as Escrituras, a junção entre um homem e uma mulher forma-se um casal. Quando a gente olha para a estrutura dos nossos dias atuais, onde há a junção de dois homens ou a junção de duas mulheres, eles não formam um casal. Por isso que eu estou dizendo que é polêmico. Eu agora, para muitos, eu já estou criando uma polêmica. Quando a junção de um homem com homem, de mulher com mulher, estão formando um par e não um casal. Porque não foi assim que Deus fez. Certo? E isso está à luz das Escrituras aqui, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Segundo lugar, ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 2. Vejamos o que é que diz esse texto. Mas por causa da imortalidade,
Cada um deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Não é os seus maridos, nem as suas esposas. Você compreende? Cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então, é lícito aqui, para a glorificação do reino de Deus, um homem casar-se com uma mulher e cada um ter esse relacionamento um com o outro. Terceiro, onde há mais polêmicas pesadas. Santos Mateus Silva, tudo bem, meu irmão? Só não estou lembrando muito bem de você aqui. Você botar aí para eu tentar me lembrar, viu, meu querido? Deus te abençoe. O terceiro ponto é o seguinte, irmão: o casamento é uma união sublime e indissolúvel. Outro ponto de discórdia para a nossa sociedade atual. Como assim indissolúvel? Quando eu coloquei que hoje eu ia falar sobre a nossa confissão de fé, sobre esse tema, do capítulo 24, já surgiram várias perguntas. Veja só, por que o casamento é indissolúvel? Porque é assim que a palavra de Deus diz, irmãos. Tá bom, Mateus? Deus te abençoe. Um abração aos irmãos aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus abençoe você. Espero que você fique aí para nós juntos aprendermos do Senhor, tá certo, Santos? Então, irmão, por que o casamento é uma união sublime e é indissolúvel? Esse aí é um tema que gera polêmica, discussão. Nem todos os pastores pensam da mesma forma. Alguns pastores pensam de forma diferente quanto a essa indissolução. Mas vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, tá certo? A palavra de Deus diz aqui em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 6. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar, deixar, separar a sua mulher por qualquer motivo? Fiz uma pergunta. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, olha só o que é que diz a Bíblia, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois em uma só carne. Já começa por aí que não se pode se separar, tá certo? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, olha aqui o que diz o versículo número 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Agora, é preciso eu e você parar para pensarmos o seguinte: eu creio ou não nas Sagradas Escrituras? Porque é isso que a Bíblia diz. Mais adiante, temos outro texto aqui, Efésios capítulo 5, versículo 31 e 33. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois na sua carne. Grande é esse mistério. Veja bem, grande é esse mistério. O casamento é um mistério de Deus. Tá certo? É preciso perdoar, brigar, discutir, rever os conceitos. Porque não erra um só, erra os dois. O matrimônio é algo que é um mistério, diz as Sagradas Escrituras. Continuando em Efésios, ele diz aqui, olha, é um mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja.
assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, assim como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então não é algo simples, não é algo que se faz e desfaz a qualquer hora, a qualquer momento. Você entende? Por isso que na minha concepção, só quem pode separar no casamento é a morte. Polêmico, não é? É onde aqui eu vejo as Sagradas Escrituras. Só quem pode separar é a morte. Agora, a Bíblia, ela vai nos dizer que, eu acho que eu não vou adiantar não, a gente vai chegar lá, quando é que pode se separar, mas não pode casar-se novamente. Porque toda regra tem exceção. Tem um momento, ou há situações em que pode se separar, mas não pode casar-se de novo. Então vamos partir para o segundo ponto, não é? Segundo ponto. Qual é o propósito do casamento? Você casou por quê? Qual é o propósito do casamento? Eu casei para eu sair da casa dos meus pais? Eu casei porque eu achava bonito? Eu casei porque eu queria experimentar uma nova vida? Qual é o propósito do casamento? Não é o propósito do seu casamento, não, querido. É o propósito do casamento. Primeiro, a propagação da raça humana por sua sucessão legítima e responsável. O propósito do casamento é a propagação, o crescimento, a multiplicação dos seres humanos. Provérbios, capítulo 5, versículo 15 e 19, trata desse tema com muita equidade, com muito equilíbrio. Tá certo? Você precisa entender que essa propagação, esse crescimento, ele vai glorificar a Deus, porque os filhos são heranças do Senhor. E os nossos filhos, nós somos filhos e nós somos herança do Senhor e glorificamos a Deus quando nós nascemos. E os nossos filhos a mesma coisa. Agora isso tem que ser feito com legítima responsabilidade. Tá certo? Eu coabito com a minha esposa para que Deus traga dentro dela, certo? Uma gestação e daí se multiplique. Por isso que não é louvável e nem aprovado por Deus o casamento de um homem com homem e de uma mulher com mulher. Porque eles não vão multiplicar. Eles não vão propagar a raça humana. Então, fica aí esse recado bíblico para os cristãos. Segundo lugar, o propósito divino no casamento é a felicidade humana mediante o compartilhamento e o auxílio mútuo do marido e da mulher. Tá certo? O homem deve, cabível ao homem, responsabilidade do homem, fazer a mulher feliz. O homem não casa para ele ser feliz, ele casa para fazer a esposa dele feliz. A mulher, da mesma forma, ela não casa para ela ser feliz, ela casa para fazer o esposo feliz. Se eu vou fazer a minha esposa feliz e ela vai me fazer feliz, então ambos nós vamos ser felizes. Então é preciso entendermos isso, ter essa cumplicidade de um estar auxiliando o outro, de um estar fazendo esse compromisso de entender que é por causa de um relacionamento pactual do casamento que os filhos nasceram, que os filhos vieram a existir. Fora desse pressuposto de pessoas que nasceram fora do casamento, a Bíblia não chama esses filhos de bênção. A Bíblia não chama eles de heranças do Senhor. Vitor Unca, boa noite. Edilson Santos, Deus te abençoe, querido. É preciso a gente entender que
a bênção de Deus, ela recai sobre a vida dos filhos quando esses filhos, eles nasceram dentro de um relacionamento pactual abençoado por Deus. Ele não pode ser de qualquer jeito, engajado ali na esquina, feito por alguém que não tem a estrutura e o pensamento da responsabilidade que é um casamento. Irmãos, casamento, matrimônio é algo mais sério do que eu e do que você pensa e imagina. É uma responsabilidade para o resto da vida. É uma responsabilidade que somente a morte é que vai delimitar essa responsabilidade. O casamento, ele traz consigo uma carga e uma responsabilidade que faz com que o pai de família, que era o tutor, o alicerce do lar, que é o provedor desse lar, ele se esforce para ser a alegria dos seus filhos, a alegria da sua casa. E quando os seus filhos chegarem, isso vão completar essa alegria. E o pai, depois de um longo dia de trabalho, ele vai voltar para casa e vai chegar na sua casa e ter a alegria de ver os seus filhos brincando. Os puritanos eram assim. Os puritanos, eles tinham prazer em voltar para casa ou para verem os seus filhos ou voltarem para casa com os seus filhos. A benevolência da bênção de Deus no matrimônio para os puritanos eles entendiam a bênção de Deus nos seus relacionamentos nos seus relacionamentos matrimoniais com a chegada dos filhos. Existe ainda no Oriente Médio algumas questões em que a família ela não é completa quando não há a chegada dos filhos. Portanto, os filhos são heranças, benevolências, gratificantes para o resto da vida. Inclusive, para as mães, a dor do parto, segundo alguns dizem que é uma das dores mais terríveis, ou alguém até diga que é a maior das dores. Mas é dito por uma boca só que quando a criança chega, nasce, a mãe esquece daquela dor por causa da chegada daquela criança, daquele filho, daquele fruto que veio ao mundo, e é uma alegria esplêndida para a mãe. E aí vem os pais, aí vem os avós, aí vem todo mundo junto e torna aquele momento um momento inesquecível. Inesquecível. Portanto, os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são bênçãos do Senhor como fruto desse matrimônio. Os frutos de um matrimônio pactual, relacional com Deus, bem-sucedido, ele sugere que esses filhos, eles venham trazer a alegria para os seus pais. Quando os filhos não são heranças do Senhor, irmãos, o que é que acontece? Eu vou citar alguns aqui. Os pais vão visitar os filhos no presídio. É problema no colégio. Os filhos que não são heranças do Senhor são problemas para a sociedade, os chamados de bagunceiros. Enquanto que, na contrapartida, os filhos que são heranças do Senhor, eles são alegria para os pais, para os avós e para as gerações que ficam lá para trás. E isso vai fazendo uma raiz e ela se estende não só para os da família, como para os de fora, a chegar ao ponto de alguém dizer assim: eu queria que o meu filho fosse igual ao filho de fulano. Que alegria é para a família fulano de tal ter um filho daquele. Quais são os pais que não se alegram e que não ficam felizes quando
os seus filhos se formam. Qual é o pai que não fica feliz de entrar dentro da igreja, abraçado com a sua filha, levando até o altar para um casamento e vice-versa? Eu não sei descrever, porque eu não cheguei ainda a esse ponto, cheguei quase, mas deve ser uma alegria muito grande um pai dizer que o seu filho é doutor. Eu, por exemplo, passei uma experiência muito boa, contente, alegre, quando o Rei entrou na UFPB. O Rei é meu filho. Quando ele entrou na UFPB, que alegria você ter um seu filho que entrou na faculdade. Em contrapartida, olha que tristeza quando o pai diz que o filho dele entrou no presídio. Então veja a diferença da dimensão daquilo que provém do casamento, daquilo que provém do matrimônio. Por exemplo, eu nunca vi uma briga entre meu pai e a minha mãe, eu nunca vi. Eles podem, eu não estou dizendo que eles não brigaram, eu não estou dizendo que eles não discutiram, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu nunca vi. E em reuniões que eu faço na minha casa com meus filhos, eu sempre cito isso. Como não comemorar um relacionamento pactual de um matrimônio de 50 anos, com tantos filhos, com tantos netos, e no meio desses filhos há doutores, mestres, professores, pessoas dignas, que são bênçãos em casa e para a sociedade. Em terceiro lugar, queridos, o que a gente pode falar aqui da orientação bíblica para o casamento. O que é que a Bíblia ela adverte sobre o casamento? O casamento ele é tão importante que alguém até brinca, né? Que se o casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Mas a questão não é porque o casamento não seja bom e não seja mau. A questão é, se ele é ruim, se ele tem dificuldades, por que a gente se casa? Qual é a orientação que a Bíblia nos dá para isso? Sempre foi assim? Como é que era no princípio? Então a gente vai ver aqui algumas coisas que elas são complicadas, diverge e traz a opinião de muita gente, opiniões diferentes. E hoje a gente vive num mundo banalizado de diversos tipos de casamentos extra-bíblico e que são uma vergonha, na verdade, para a sociedade. A primeira orientação para o matrimônio que a Bíblia nos dá é que o casamento deve ser tratado com toda a honra e respeito, conforme Lucas capítulo 16 e versículo 18. Ou seja, Lucas está dizendo aqui, veja que eu estou dizendo que é polêmico, que quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher separada, divorciada, estará cometendo adultério também. Veja que coisa complicada. É por isso que antes do casamento existe uma palavrinha chamada de namoro, que quer dizer conhecimento. Eu tinha um colega que ele dizia que antes da gente se casar, a gente deveria ver o pedigree, o registro, o papel. Sabe, a linhagem, o pai, a linhagem do pai, é filho de quem, de quem, de quem? A mãe, é filho de quem, de quem, de quem? Sabe? Para saber a origem, o pedigree, para saber se é de uma família boa, coerente, de educação, se teve bom testemunho na sociedade, quais os valores que essa família trouxe ou traz para você poder escolher o seu marido, para você poder escolher a sua esposa. Queridos, a mulher, acho que uma vez eu disse isso à minha nora, preste bem atenção quando você estiver namorando ou quando você for noivo, se o garotão, se o belezura do rapaz, se ele não honra o seu pai, se ele grita a sua mãe, tu acha que ele não vai gritar você não? Quando se casar? Se uma jovem
que está, uma jovem, que está 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, acordada na internet. Ela deveria estar dormindo. A mesma coisa do rapaz. Diz que uma jovem procurou um pastor depois de 2 anos de casado. Ou foi um pastor ou foi um psicólogo para se reconciliar. A primeira pergunta que o psicólogo fez a ela foi o seguinte: você conheceu o seu namorado? Não, na internet. Que hora? 3 horas da manhã. Aí o psicólogo perguntou para ela o que era que um jovem, um homem de família, um bom pai, ele está fazendo de 3 horas da manhã. Aí ela disse: dormindo. Por aí já começa que você não tem muito do que se queixar da pessoa que você escolheu. Isso porque, pessoal, nós somos o resultado das nossas escolhas. Aquilo que nós escolhemos é o que nós vamos ter. Então o casamento deve ser tratado com toda honra e respeito. Segundo, o casamento do cristão deve dar-se somente no Senhor. Somente no Senhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo com o seu marido. Com o seu marido vivo. Mas se ele falecer, o seu marido ficará livre para casar-se com quem quiser. Contudo que seja no Senhor. Contudo que seja em Deus. Procure escolher uma mulher que ora. Procure escolher um jovem que ora. Um jovem que respeita os pais. Um jovem que seja crente, obediente, que viva sob os cuidados de Deus. Há quem tenha tropeçado em seus casamentos por causa das suas más escolhas. Evitar casar-se com pessoas que professam religião pagã. Queridos, quantos casais eu não já atendi no meu gabinete que chegaram chorando, dizendo que ia se separar, que a vida não dava mais certo, porque fulano era ceboso, fulano era nojento, e enfim, e não orava, e etc e tal. Cada conversa que não cabe nem aqui falar. Procure casar-se com uma pessoa da sua mesma religião. Não dá certo. Não vai ser coerente você casar com alguém que professa uma fé diferente da sua. Não vai dar certo, não vai casar. Não vai ficar bem. Uma coisa muito lógica. Você entendeu? Evite casar com pessoas que professam uma religião que não compromete, uma religião que compromete você de adorar a Deus. O cara, no domingo, o cara quer ir para a igreja, ela quer ir para a piscina. No domingo, aí o cara quer ir para o ensaio de músicos que ele toca, ela quer ir para a casa da mãe. Nunca vai. Quando são da mesma igreja, professam a mesma fé, aí a carruagem anda. Evite casar com pessoas notoriamente ímpias. Esse texto aqui, falar de notoriamente ímpias, são pessoas que são desrespeitosas em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O ímpio é aquela pessoa que não teme a Deus, que não reverencia Deus, que nunca respeitou pai, nunca respeitou mãe, nunca respeitou sociedade. Não tem valores ou não veio de valores. Então, no matrimônio existem esses aspectos. Eu conheço mulheres que, depois que se casaram, enfrentaram o grande problema, até hoje, de ter que segurar os seus maridos. Porque o cara era um preguiçoso, o cara é um preguiçoso. O cara é em outras palavras mais duras e pesadas, um vagabundo. Sabe? Então, procure evitar casar com pessoas ímpias. Mas o cara é bonito, o cara sabe como dizia um pregador que tem aí? Ele disse que no começo
Os animais é tudo pequenininho, sabe? Meu gatinho, minha fofurinha. Depois os animais começam a crescer e as ofensas começam a ser grandes. Então procure evitar. Terceiro, o casamento, você deve evitar, em todas as hipóteses, o casamento incestuoso. Você sabe o que é o casamento incestuoso? Tinha lá no Antigo Testamento, né, algumas ocasiões em que os pais se deitavam com os filhos. E não fique surpreso se você já viu isso por aí nos nossos dias. Mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ela proíbe isso. Ela proíbe isso. Então, procure ser coerente diante de Deus e evitar esse tipo de problema, de constrangimento e de pecado. O casamento pode ser dissolvido, aquilo que eu falei lá atrás, né? Precisa a gente entender isso. O casamento ele só pode ser dissolvido nos seguintes casos. Então aqui eu estou quase terminando, eu acho que eu só tenho 16 minutos. Existem alguns casos em que o casamento pode ser dissolvido. Primeiro, ele pode ser dissolvido se houver relações sexuais ilícitas. E relações sexuais ilícitas, no grego aqui, irmão, é porneia. Sabe? Algumas traduções da Bíblia usam a palavra fornicação, onde outras usam a expressão relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual. A palavra original grega para isso é porneia, que é definida como relações sexuais ilícitas, que inclui mas não é limitado ao adultério. Ou seja, não é só o adultério está dentro das relações sexuais ilícitas. Não é o adultério não é uma relação sexual ilícita, ela está dentro disso. Existem aí, isso aí seria tema para outro programa, para outra live, para a gente contar sobre isso. Então, por exemplo, só para pincelar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Você pode divorciar-se da sua esposa ou do seu esposo. Isso não vai dar uma margem para você casar de novo, viu? Preste atenção. Mas você pode divorciar-se da sua esposa quando você tem quando há uma relação ilícita, mesmo antes do casamento. Você estando noivo ainda. E a relação sexual ilícita, ela é definida como... tem um nomezinho que me fugiu agora da mente, mas a relação com animais, por exemplo. O cara que é viciado em pornografia, viciado. Existe muitos termos por aí que são as relações sexuais ilícitas em que você pode se separar, você não pode casar de novo. Tá certo? Você tem que prestar atenção antes do casamento. Depois, a história é outra. Segundo, dissessões irremediáveis. Você pode se separar. O cara não trabalha, não paga as contas, bate na mulher, bate nos filhos, é desonesto, é mentiroso. Uma série de coisas que afeta o casamento, que é uma tribulação. E que não traz paz nem gozo para dentro de casa. Então, já procurou psicólogo, os pais já deram conselho, você fez de tudo e não foi o suficiente, então há como você dissolver o casamento. Dissolver o casamento não quer dizer que você case-se de novo. A separação por outro motivo que não os apresentamos acima
tem por uma base a dureza do coração humano e não o ideal de Deus. Então preste atenção. Quando você lê que Moisés deu carta de divórcio, é porque, irmãos, foi por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração do homem. Agora, deixa eu terminar aqui para eu concluir. Para a dissolução do casamento é necessário haver processo público e regular. O casamento deve ser visto como uma bênção de Deus. O casamento é uma instituição que requer respeito e reciprocidade e fidelidade. Então veja bem. Agora, você pode perguntar aí, pastor, eu estou meio confuso aqui. Agora veja só, se você... Eu vou falar aqui como se eu estivesse falando para um crente na minha frente. Agora, o cara era crente, casou-se, os dois eram crentes. Ele adulterou, cometeu algum ato sexual ilícito, e a esposa dele não quis mais ele, e também os dois vieram a se desviar do caminho dos caminhos do Senhor, e se divorciaram, e se separaram, e fizeram uma dissolução da sua família, e foram para o mundo, deixaram de servir a Deus. Passaram-se 2 anos, 3, 4, 5, aí o cara vai... Não resistiu à graça de Deus e voltou para Cristo. Aí ele pode casar de novo? Pode. Porque ele cometeu um ato ilegal na sua ignorância. Certo? Na sua ignorância, lá no seu erro. Da mesma forma, são aquelas pessoas que cometeram todos esses delitos antes de serem cristãos, antes de se converterem. Presbítero Marcelo, meu irmão, um abração. Deus te abençoe. Então, cometeram esse delito antes de eles serem cristãos. Tá certo? Agora, o que a confissão de fé está apontando aqui é explicitamente alertando quanto aos cristãos. Se eu vivo dentro da igreja hoje, preste atenção, toda regra tem exceção. Se eu vivo dentro da igreja hoje, eu sou um crente hoje, eu não posso me divorciar, eu não posso me separar da minha esposa por um motivo banal, aquele motivo ou outro, aí eu passo por uma disciplina, digamos assim, continuo sendo crente, aí eu arrumo uma namorada e caso de novo com a minha esposa viva. E isso eu estou falando daquela pessoa que continua sendo crente. Isso aí não pode. Aí a Bíblia não dá um respaldo bíblico para isso não. Tá certo? Pode se separar como crente? Pode. Você continuar sendo crente, servindo a Deus, tanto o homem quanto a mulher, e aí você só pode voltar a casar-se de novo depois que ele ou ela morrer. É duro, é pesado, mas é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia traz para nós. E entenda, isso é diferente daquele caso que eu estou dizendo. O cara se separou, se divorciou. Hoje eu respondi a alguém. Essa pessoa vai ver essa live depois, que eu vou mandar para ele. E aí é para você, viu, amigão? O cara vivia no mundo. Se casou, aí a esposa... não foi adultério. Beleza, tudo bem. Mas aí o cara vivia uma vida de um jeito, ela de outro, não conheciam a Deus, não conheciam a verdade, e aí se separaram. Tá certo? Se divorciaram. Aí, o cara agora se converteu. Preste atenção. Ele agora se converteu, conheceu uma menina na igreja, ele crente, ela crente. Aí, eles se casaram, têm um filho, tudinho. Por quê? Porque ele agora como crente, ele não pode mais voltar para aquela outra esposa, porque ela agora já está casada com outro. E isso aconteceu quando ele não conhecia o Evangelho, quando ele não conhecia Cristo, quando ele não era convertido, quando ele não era salvo na pessoa de Cristo. Então é preciso a gente pontuar cada detalhe, olhando para as Escrituras, olhando para os textos da Palavra de Deus, quando a separação por
Por outro motivo que não os apresentamos acima, com base em Mateus capítulo 19, versículo 3 e 8, e Marcos capítulo 10, versículos 2 ao 9. Então é preciso a gente peneirar isso para poder entendermos aquilo que vai glorificar e exaltar a Deus. Não se separe por qualquer coisa. O recado de Deus é que Deus odeia o divórcio. O divórcio é doloroso para você, para os seus pais, para sua esposa, se tiver filhos, para os parentes, para os amigos. É doloroso, é constrangedor, deixa uma mágoa para o resto da vida. O recado de Deus e o desejo de Deus é que você se reconcilie. Caso isso não aconteça, aí sim pode acontecer de você se separar e procurar uma vida de muita oração e esperar o seu cônjuge morrer para poder você se casar de novo. Tá certo? Mais uma vez eu vou citar, e isso eu estou falando da pessoa que é crente, que vive no seu relacionamento e que quer continuar sendo crente. Agora, no caso de alguém que não estava na igreja, não era convertido, e agora se converteu, aí a história é outra, o patamar é outro. Outra coisa, nem todos os pastores pensam como eu. Nem todos os pastores pensam dessa forma. Agora, eu tenho 6 minutos. Agora, veja que complicação, irmão. Eu conheço. Veja se não é complicado, constrangedor, antibíblico. O mesmo pastor fez um casamento de 2 jovens que viviam na igreja dele. Isso aqui pertinho, viu? Bem próximo da gente aqui. Fez o casamento do casal. Depois de 2 anos, esse casal se separou. O cara era diácono da igreja. Esse casal se separaram. E os 2 continuaram na mesma igreja. Um tempo depois, o cara que era diácono continua sendo diácono. Aí ele começa a namorar uma menina na igreja. E esse mesmo pastor que fez o casamento dele, casou ele de novo com essa menina na igreja. É complicado, não é? Mas isso aí fica para outro dia e outra coisa. Eu espero que vocês... A gente só tem 2 minutos aí, vai encerrar. Que Deus abençoe. Qualquer coisa vocês me procurem no privado para a gente tirar as dúvidas e orar e sermos abençoados diante de Deus. Tá certo? Que o Senhor nos guarde, nos ajude e que somente a graça de Deus é quem sustenta o nosso casamento. Outra coisa, não é fácil. Eu falar aqui, a gente aconselhar, não é fácil. Tudo isso é difícil. Tudo isso requer uma vida de oração. Tudo isso requer uma vida de constante apego a Deus. Isso é algo que está na vontade de Deus, mas é difícil. Casamento é algo que, como eu li aqui no início, é um mistério. E somente Deus é quem pode sustentar o casamento. Qualquer casamento que você imaginar, qualquer um que vier na sua mente, ele só está de pé hoje por causa da graça soberana de Deus. Caso contrário, já tinha sido desfeito. Outra coisa, para encerrarmos, não julgue e nem menospreze quem se separou e se casou de novo. Porque a graça de Deus pode alcançar vidas e restaurar pessoas. Que Deus, irmãos, nos abençoe. No nome de Jesus, tenhamos uma boa noite. Que Deus abençoe. Que Deus te guarde. Viu? E preserve seu casamento. E eu quero usar o último texto aqui nessa noite. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. Amém? Que Deus abençoe. Tenhamos uma boa noite em nome de Jesus.